Bendita seja a Trindade, para sempre seja bendita. Nesse vídeo nós vamos falar de mais um caso que chegou até mim. Veio até mim pelo WhatsApp um jovem de uma região distante daqui, não conheço, e ele me conheceu através desses vídeos de parapsicologia e exorcismo. E ele me trouxe uma situação. O que acontece com uma pessoa que esporadicamente ouve vozes e algumas pessoas, num determinado momento, viram vultos na sua casa? O que é isso? Existe um esquema que a gente sempre tem que pensar. Quem é essa pessoa? Qual a sua religião? Qual a sua fé? Eu digo isso porque existe um pensamento parapsicológico católico cristão desenvolvido e aprofundado pelo Padre Quevedo. Essa parapsicologia rejeita a interpretação de que fenômenos aconteçam por intermédio de espíritos. Mas existe uma outra parapsicologia espírita que atribui muitos desses fenômenos a espíritos. Então, uma divergência. Essa pessoa, ela crê em quê? Ela crê realmente em Cristo ou ela crê no Espiritismo? Muitos acreditam que é a mesma coisa, mas não é. Existem aspectos totalmente diferentes nas duas denominações, na fé católica e na seita espírita. Então, primeira distinção. O que essa pessoa crê? Ela crê em Jesus, na fé católica cristã ou no Espiritismo? Se a pessoa crê no Espiritismo, nós tentamos ajudar ele de uma outra forma, tentando tirá-la desse pensamento que essas coisas são causadas pelo Espírito. Porque quanto mais eu creio e eu tento me aprofundar nisso, pior fica. Porque é uma questão que não se deve tentar desenvolver, tentar criar relação. Porque quanto mais eu tento fazer isso, pior fica. A questão nesses aspectos é aprender qual a sua origem e trabalhar de tal forma a zerar, acabar com esses fenômenos. Por mais impressionantes que sejam, não são coisas saudáveis. Então tá, se essa pessoa é cristã católica, nós temos que levar outro ponto em consideração. Essa pessoa, durante esses fenômenos, ela estava consciente ou ela estava num estado alterado de consciência. Esse termo é muito importante na parapsicologia, porque os fenômenos só acontecem quando existe uma pessoa num estado alterado de consciência. E essa pessoa nesse estado alterado, que pode ser diversas coisas, desde um estado medicamentoso, uso de drogas, cansaço, dor, sono, um transe hipnótico, um momento oracional muito forte. Existem vários fatores que podem deixar essa pessoa no estado alterado de consciência. Até mesmo uma dispersão, até mesmo assistir um filme. Se aquele filme me tira da realidade de tal forma, eu posso estar num estado alterado de consciência. Então, essa pessoa que está num estado alterado de consciência, se por diversas razões, através dela, acontecem fenômenos parapsicológicos, esse fenômeno tem um alcance de um raio de até 50 metros. Não mais do que isso. Esse é o outro ponto que nós temos que levar em consideração. Porque esse jovem que veio até mim, aconteciam fenômenos com ele, mas ele é cristão, estava um pouco afastado da fé, mas é cristão. Durante esses fenômenos ele estava consciente, ou pelo menos ele me relatou isso, que estava consciente, e muitas das vezes que ele ouvia as vozes, ele tentava combater com racionalidade, e durante essa noite de uma noite que ele foi atormentado por essas vozes, ele estava ali consciente. Não era um estado sonolento onde a pessoa está entre acordado e dormindo. Então essa pessoa, ela
tinha consciência nos momentos que alguns fenômenos aconteciam. Outro ponto para nós não bifurcarmos o raciocínio. A pessoa cristã, católica, que presencia esses fenômenos, ela é católica de verdade ou é só de nome? Com isso eu digo, ela comunga, ela confessa, ela vai às missas, ela reza, ela faz atos de bondade, de caridade, de perdão, porque o católico é isso. Se eu digo que sou católico, mas vou na missa uma vez por ano, não confesso, não faço atos de misericórdia, não transmito com a minha vida o reino de Deus, tem alguma coisa errada. Então, se essa pessoa cristã católica que realmente vive o catolicismo, se ela vive, não tem por que ter medo. Não existe ali nada espiritual, no sentido de uma ação extraordinária do demônio. Se nós formos elencar, os fenômenos parapsicológicos são raros, mas os fenômenos espirituais, como possessão, são raríssimos, muito mais raros. Então, se uma pessoa cristã, católica, reza, confessa, comunga com frequência, vive a sua fé, não tem por que ter medo dessas questões espirituais. Deus te abençoa, te protege, te guarda. Nós cristãos nunca devemos ter medo dessa questão espiritual, mas sempre quando Deus permite que algo espiritual aconteça, é para o bem. O demônio ele não pode fazer um mal em si mesmo, porque Deus sempre permite que ele haja em função de um bem, em função da salvação, em função da conversão daquela pessoa. Então, mesmo que seja algo espiritual, nós temos sempre que enxergar com a ótica do bem. Deus que deseja o bem supremo, a nossa salvação. Então, qual é a fé? Você vive a tua fé e está adulterado de consciência. Depois disso, nós temos que tentar entender se essa pessoa cristã, católica, consciente, presencia fenômenos como esse. A segunda pergunta é: você está sozinho? Existe alguém próximo de você? Próximo, 50 metros. Porque se eu estou consciente, se eu sei que eu não estou provocando nada, existe alguém que está. Nesse caso específico, nós fomos conversando e discernimos que o pai da sua namorada, que é vizinho da casa dele, gerava esses fenômenos, porque ele tinha problema psiquiátrico, usava drogas. Então, no meio dessa bagunça, ele ainda rezava. E quando uma pessoa sob efeito de drogas, sob transtornos psiquiátricos, ela tenta rezar, muitas vezes ali ela entra em transe. E muitas vezes fenômenos podem acontecer. Não é uma receita mágica, mas pode acontecer. Então, quando esse homem rezava ou usava alguma coisa para entrar em transe, esse jovem que conversou comigo sentia algumas coisas, ouvia vozes, vultos surgiam ali, e tudo isso provavelmente era provocado por esse senhor, por esse pai, vamos dizer assim, por esse sogro. Então, com esse vídeo eu vou deixar depois os áudios, logicamente, mudando a voz dessa pessoa, tampando os seus dados, mas é justamente fazer-nos pensar. Às vezes, eu já disse aqui nas romarias que eu faço, quando a gente começa a conversar desse assunto, o povo fica com medo. E não é algo que temos que ter medo. Volto. Se nós somos cristãos, se nós temos fé, essas questões não são questões de medo. Primeiro, se for algo pela ação do demônio, o demônio só age se Deus permite, em vista de um bem maior. Se é algo parapsicológico, nós temos que entender, nós não temos que fugir. Nesse caso, o que fazer? Teria que conversar com esse homem, com esse padrasto, com esse sogro, tentar indicá-lo uma clínica de recuperação para largar as drogas, fazer um tratamento psiquiátrico, tomar os remédios necessários,
para que ele não entre mais nesses estados, nesses transes. Então, quando nós presenciamos algum fato assim e entendemos de onde veio, nós temos que buscar tentar ajudar, tentar indicar um caminho a essa pessoa, uma conversa, um tratamento, para que esses fenômenos não aconteçam, porque são fenômenos que fazem uma cisão na mente, uns fenômenos que acabam prejudicando. Dessa forma, irmãos, que nós não tenhamos medo, mas que saibamos não buscar, mas se esses fenômenos cheguem até nós, que nós saibamos lidar com naturalidade, agindo da forma certa, sem criar escândalos, estardalhaço, mas olhar tudo pela ótica da fé. Após esse vídeo eu vou deixar os áudios, caso você queira ouvir a conversa, ouvir o testemunho, e que Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, Padre, boa tarde. Espero que esteja tudo bem com o Senhor. Queria a ajuda do Senhor para esclarecer uma questão, se possível. Uma pessoa em estado normal de suas capacidades, sem aparente problema psiquiátrico, e que em momentos raros ouve vozes, apenas em momentos muito inusitados, sofrer uma madrugada inteira com vozes zombeteiras, é um sinal de ataque demoníaco ou é preciso considerar outros fatores? A pessoa que sofreu isso e no ambiente em que sofreu foi também testemunha de uma outra pessoa de sua família que viu uma figura escura no ambiente horas antes das perturbações das vozes. Agradeço qualquer atenção. Obrigado desde já. Boa tarde. Deus abençoe. Seu nome é... Sim, Senhor. Boa tarde. Olha, é difícil falar, porque toda situação, todo fato envolve diversas outras situações. Uma pessoa ouvir vozes, a primeira coisa que a gente pensa é que pode haver algo que não seja um estado normal da pessoa. Essa pessoa, ela já procurou um psicólogo, um psiquiatra para ver se está tudo certo, porque tem algumas doenças que a pessoa acha que está tudo certo, mas o fato de ouvir vozes não é um sinal muito adequado de que está tudo certo. Então esse é um sintoma que a pessoa deve procurar alguma ajuda, seja ela através de psicólogos, psiquiatras ou até mesmo de um padre para ter uma orientação. O segundo ponto, essa pessoa que está ouvindo vozes, ela é cristã, ela é católica? Se sim, se ela é católica, ela tem costume de comungar, de confessar, de participar da Santa Missa, de rezar? Se sim, então é bem provável que a causa dessas vozes não seja espiritual. Agora, a questão de outra pessoa da família ter visto uma figura escura no ambiente algumas horas antes dessa perturbação, pode ser muita coisa. Às vezes a pessoa acha que viu, mas não viu. Às vezes era um vulto de alguma coisa material, real que estava ali, alguém que passou. Então, para bater o martelo de que realmente era um vulto, algo espiritual, teria que fazer uma análise ali no local, no sentido de conversar com as pessoas realmente. Essa pessoa que disse que viu, ela tem certeza que viu? Ou ela disse que viu depois que essa pessoa disse que teve essa noite atormentada? Agora, algo que é certo em relação aos fenômenos parapsicológicos, que o fato de ouvir coisas, se todo mundo ouve, é algo material que está ali, que pode ser provocado fisicamente por alguém, igual alguém estralando os dedos para assustar outras pessoas ou batendo em algum
na parede, na madeira, com a intenção de assustar, mas se é algo que só a pessoa ouve, então é algo ou mental ou espiritual. Mas a questão do espiritual, eu tenho muita ressalva de que realmente seja. Só se a pessoa ela tem buscado coisas nesse sentido, de frequentando pseudo-religiões, seitas, se aberto de alguma forma a algo desse tipo. Muito obrigado pelas considerações, Padre. Eu vou tentar responder essas colocações do Senhor com alguns fatos já ocorridos e da forma mais breve possível. Eu vim aqui porque o acontecimento faz poucas horas e foi comigo mesmo. Ou algo que me deixou bem tenso. Padre, eu preferi o áudio porque eu acho que com o texto ia ficar muita coisa e talvez, ainda que a extensão do áudio possa vir a ficar grande, acho que é mais fácil a compreensão do que tem acontecido. Hoje em dia, Padre, eu não me defino exatamente como católico, apesar da convicção da minha fé na igreja, porque eu não tomo os sacramentos, eu não participo da vida dos sacramentos, mesmo entendendo que isso é o principal, né, da vida espiritual. Atualmente, eu estou passando por isso, eu estou tentando vencer algo que eu não sei o que está me impedindo exatamente de vivenciar isso que eu entendo como o necessário. Eu fiz primeira comunhão, eu fui coroinha durante um tempo. Minha avó era professora catequista daqui da paróquia da região. E durante muito tempo eu fui da igreja. E sobre o assunto que eu estava comentando com o senhor, a minha avó tem uma relação muito direta com isso. O que aconteceu é que ela passou por um processo de depressão muito grande que definhou ela fisicamente. Ela começou a desenvolver também outros problemas, né, como Parkinson. Até teve um último grau de demência quando estava internada já e veio a falecer assim, dessa forma. Ela viveu alguns anos em estado vegetativo, através desse processo. O que aconteceu é que, após a morte dela, de tudo aquilo que eu tinha visto, eu tive até poucos meses atrás, e olha que isso já faz, acho que quase 7 anos, eu tinha pesadelos recorrentes, em que quando ela aparecia nos meus sonhos, parecia sempre ser usurpada, né? Parecia que alguma entidade tomava a imagem dela para me incutir culpa e pavor. E quando não era assim muito claro, nos sonhos aparecia sempre no fundo dos ambientes. Por exemplo, eu estava no sonho observando a cozinha, sempre aparecia no fundo assim um ser esfumaçado de uma mulher. E era sempre muito constante nesses sonhos, né? Esse ser usurpando a imagem da minha avó e muitos outros momentos esse ser mesmo permitindo que eu visse ele, que ele estava ali presente, como se fosse aquele que tornava o ambiente assim e que me trazia essa culpa, esse pavor. Alguns meses atrás, eu tive um dia em que desabafei completamente sobre esses sonhos, sobre essas visões e a imagem que minha avó me trazia. E desde então, os sonhos cessaram e nunca mais fui perturbado por nada disso. O que acontece é que depois disso eu tive um último sonho em que esse ser que aparecia nesses sonhos, nesses pesadelos, se revelou completamente. Que era como uma mulher bem baixa,
com roupas como se fossem antigas, assim, um vestido branco bem antigo, mas tipo roupa de hospital. E ela tinha os cabelos bem desgrenhados, assim, cobrindo a face. Parecia uma louca, parecia uma pessoa internada, algo do tipo. E nesse sonho, minha tia me ajudava, né? Fugia comigo dessa presença. Mas no momento, assim, de fugir, de fuga, minha tia falou algumas palavras bem esquisitas que no sonho me pareceram como uma zombaria a Maria, né, mãe de Deus. Porque minha tia entrou em êxtase no meio dessa fuga comigo no sonho e afirmou que essa mulher seria o sol e a lua. E me lembrou muito uma imagem que tem num ícone na igreja ortodoxa da Virgem Maria. E nesse sentido, no sonho, me pareceu uma blasfêmia, uma zombaria, assim, como se essa entidade quisesse se mostrar como Maria, mãe de Deus, e na realidade não era nada disso, porque a visão era terrível, muito, muito distante. Então, desde então, foi isso que aconteceu. Em alguns raros momentos, como desse último que eu vi aqui falar para o senhor, das vozes e da aparição de uma criatura meio negra, meio esfumaçada, assim, foi ontem. A minha namorada, o pai dela entrou na casa e logo assim que ele entrou, ela viu algo no reflexo da TV se movendo na cozinha. Como ela descreveu como algo negro, assim, meio esfumaçado. E não teve muito pavor, só teve uma comunicação até bem engraçada com o pai dela, que o pai dela falou assim: você não viu nada, tá? Você não viu nada. Isso entre eles é meio comum, até porque ela já teve esse tipo de aparição parece um pouco comum. O pai dela tem alguns problemas, assim, tanto psiquiátricos quanto com drogas, e isso é meio, assim, não é incomum ela ter esse tipo de percepção, né? Então, padre, desculpa me alongar. Nesse mesmo ambiente em que foi visto por ela, eu não vi, foi somente ela, eu, em alguns outros momentos raríssimos, assim, eu ouvi esse mesmo tipo de voz, de sussurro, meio chamando meu nome e às vezes falando coisas que eu não identificava. E muito, muito raro. Mas nesses outros momentos em que eu ouvi isso, eu consegui dormir tranquilamente, porque até mesmo achava que poderia ser algo assim, do vento mesmo, alguma coisa assim bem natural, uma coisa muito explicável de forma natural. E não me assustei, mas essa última foi bem estranha. Principalmente porque eu comecei a orar e eu contactei ao pai dela, porque assim, a gente estava conversando, ele não anda muito bem em questões de ansiedade também, ele luta contra o vício. E a gente continuou conversando, ele foi pra casa dele, mas ele falou assim: poxa, cara, eu não tô muito bem, se você quiser conversar e tal. Eu fiquei conversando até ele se sentir bem. E aí quando eu decidi dormir, prestes a dormir, estava tentando dormir, eu comecei a ouvir vozes muito claras, assim. Primeiro chamando o meu nome, que eu achei que poderia ser ele, que não estivesse bem, estivesse na janela ali falando. Até que eu vi que era dentro da casa mesmo, vozes bem estranhas, falando coisas que eu não conseguia entender, meio assim, misturado. Mas às vezes eu podia ouvir claramente o meu nome e como se fosse algo assim, me ouça, não sei o que, algo desse tipo. Então, padre, terminando aqui, alguns amigos já acharam isso bem estranho e já até falaram que, alguns amigos de outras religiões, né, de que poderia ser alguma entidade que está tentando conversar comigo, mas ela não sabe como chegar. E eu sou muito, eu tenho muito pé atrás quanto a isso, né?
porque eu sigo os ensinamentos, tento seguir os ensinamentos da igreja e não sei de que forma poderia ser algo benéfico, né? Não sei nem se, ainda que pudesse ser, eu não sei qual seria o interesse meu de falar com isso, porque eu não tenho nenhum. Eu simplesmente não queria que isso acontecesse, mas não tenho vontade de saber o que era, de nada, só queria, às vezes, um parâmetro se é algo realmente espiritual, né? Ou é algo que possa ser orgânico mesmo, possa ser algo de nível fisiológico. O que eu posso falar do senhor, pro senhor, do meu histórico, assim, de psicológico, eu tenho ansiedade, né? Já tive ansiedade, assim, de um nível muito crônico, já me cuidei, assim, dei mole em alguns momentos com medicação, porque eu sempre tive muito medo de me viciar em algum tipo de químico, assim, nesses tratamentos. Mas eu digo assim que atualmente a minha ansiedade é controlada, não é como antes. E apenas isso, das 2 vezes que eu fui ao psiquiatra, né? Nenhum conseguiu assim me diagnosticar com algo nada além de ansiedade mesmo, né? Nenhum distúrbio, nem nada. Apesar de eu mesmo achar que possa ter alguma coisa, né? Porque eu tenho certas obsessões com alguns assuntos, né? Eu tenho certas manias alimentares, ou, por exemplo, mania de algumas, né? De, por exemplo, lavar a mão com excesso. Algumas coisas que talvez sejam traços, né? De algumas condições de personalidade, assim, alguns transtornos, assim, talvez, né? Não sei exatamente como definir isso. Mas nesse sentido de algo de, pô, que, que seja muito, assim, extraordinário, de condições clínicas, né? Igual esquizofrenia, psicose, esse tipo de coisa, eu não vejo nenhuma semelhança, assim. Aí, por isso que é um motivo muito grande de confusão para mim. Mas muito obrigado pela atenção do senhor. Desculpa por ter me alongado. E muito obrigado. Qualquer informação que o senhor quiser mais para conseguir ter uma consideração mais apurada, o senhor pode me perguntar, tá? Que eu estou aqui para a gente tentar entender. Muito obrigado por tentar me ajudar, pela sua atenção e que Deus esteja com o senhor sempre. Obrigado. Muito obrigado. Olha, eu torno a dizer, como eu disse no princípio, que falar sobre isso é muito difícil, porque cada caso é um caso e envolve muitos pontos de vista. A primeira coisa é ter claro a respeito da fé, porque a nossa fé, pelo menos a minha fé cristã católica, não tem esse pensamento e não aceita essa questão de entidade, de uma entidade que fala. Nós cremos que existam sim demônios, mas o demônio ele só age com a nossa permissão ou com a permissão de Deus. A nossa permissão é no sentido de nós permanecermos no pecado obstinado. Eu sei que é errado, eu sei que não é certo e mesmo assim eu fico. Dessa forma eu dou uma abertura para que o demônio haja na minha vida. Mas sobre tudo isso existe a vontade de Deus. Deus só permite a tentação que a gente consegue suportar. E até mesmo alguns fatos extraordinários, Deus permite em raríssimos casos com a intenção da salvação da alma, com a intenção de um bem maior. Então, às vezes existe esse pensamento de uma guerra entre o bem e o mal. Não existe essa guerra. Qualquer ação demoníaca só acontece com a permissão de Deus em vista de um bem, em vista da salvação, em vista da conversão. O fato de, às vezes, você estar cercado por amigos que têm uma outra fé, uma outra visão, às vezes isso, mesmo que você não creia,
fica essa pulga atrás da orelha. Mas será que é? Será que pode ser? Olha, sinceramente falando, não puxando sardinha pro lado da fé cristã católica, existem outras denominações religiosas que creem em entidade, que creem em espírito, só que isso foge totalmente da lógica, foge totalmente daquilo que a ciência já estudou. Para você ter uma ideia, o Padre Quevedo, ele afirma categoricamente que o demônio não existe. Não no sentido de não existir, mas no sentido de que aqui em nosso meio, ele não tem poder nenhum, ele não tem influência alguma. Aquilo que a gente fala que é o demônio, aquilo que a gente nomeia como algo, como tentação, é próprio da nossa concupiscência, da nossa fraqueza, da nossa miséria, das nossas paixões. Eu particularmente não concordo 100% com isso, porque eu acredito sim que existem casos que o demônio ele pode agir desde que com a permissão de Deus. Agora, essa questão dos sonhos que você teve, o Freud, quando ele estuda os sonhos, estuda inconsciente, ele fala que o sonho é a manifestação do inconsciente. Se o sonho é manifestação do inconsciente, ele manifesta de uma forma que pode ser manifestada. Resumindo, se existe algo em minha história, em minha vida, que eu tenho dificuldade em aceitar, em assumir, vamos usar o exemplo de uma aranha. Eu tenho pânico de aranha, medo assim absurdo, eu não posso ver uma aranha. Daí no meu sonho, o meu inconsciente manifesta um pernilongo, que ali aquele pernilongo eu consigo enfrentar, eu consigo matar. A nossa mente, ela não traduz exatamente o que está no inconsciente. Justamente por isso, porque o que está no inconsciente é algo que nós não queremos que venha à tona. E se o nosso sonho, o nosso inconsciente joga isso no sonho, é porque de alguma forma, por alguma razão, aquele conteúdo está muito forte. É igual a panela de pressão. Se eu ligo ela no fogo e tampo o pino, a tendência é explodir. E o nosso inconsciente, para a gente não explodir, ele vai soltando isso de algumas formas. Existem sim sonhos proféticos, mas esses casos de sonhos proféticos é Deus que fala ao povo. É Deus que tenta conduzir. Mas isso, se eu não me engano, no Antigo Testamento nós vemos em José do Egito e depois em José, esposo de Maria, que quando José queria abandonar Maria em segredo, o anjo de Deus aparece em sonho a José e fala e revela que aquele é um projeto divino, que não era para ele abandonar. Então, talvez esses sonhos que você teve não sejam exatamente isso, mas talvez seja algum sentimento, talvez em relação à sua avó, que você tenha dificuldade em tocar, em assumir. Às vezes isso acontece muito com sentimento de culpa. Às vezes aconteceu algo entre você e ela que você se sente culpado e para não tocar nesse sentimento ele só se manifesta através de sonho. Às vezes detalhes da vida dela que às vezes está guardado no teu inconsciente se manifesta como sinal de outra coisa totalmente diferente dela. Então é difícil falar que o sonho realmente é aquilo que a gente sonha. Por mais doido que o sonho seja, mais conteúdo inconsciente tem ali. A melhor forma de decifrar o sonho é realmente numa conversa ou numa análise, onde alguém que já te conhece, já sabe de tudo o que passa no teu interior, através ali da conversa, através das coisas que você vai colocando, essa pessoa ela consegue fazer uma leitura reversa,
do sonho para você, tocando assim no que precisa ser enfrentado, resolvido. Agora, essa questão de vulto, de ouvir vozes, talvez dois pontos que precisam ser analisados. O primeiro, você disse lá em cima, mas quando você ouviu essas vozes, você estava num estado alterado de consciência? Esse é o termo que a parapsicologia usa, né? Pelo que eu me lembro do que foi escrito, você disse que você estava no estado normal de suas capacidades, sem nenhum problema psiquiátrico. Então, quando você ouviu essas vozes, será que você não estava muito cansado, meio sonolento? Talvez esse dia à noite que você ouviu, que foi pior, talvez podia ter esse fato de já estar num pré-sono, vamos dizer assim. Agora, a outra questão referente a essas vozes, você estava sozinho essas vezes que você ouviu as vozes? Ou tinha alguém ali por perto? Perto que eu digo é cerca de 50 metros de você. O fato do pai da tua namorada ter alguns problemas, enfrentar as drogas, isso pode ser sinal de que existe ali um distúrbio parapsicológico, onde a presença dele nesses estados alterados, que pode ser vários tipos, desde uma crise de abstinência, desde um ataque de ansiedade, qualquer coisa que tira ele da normalidade, pode manifestar coisas. E esses fenômenos têm um alcance de até 50 metros da pessoa. Então, se ele estava por ali ou se ele mora perto de você, isso pode de alguma forma chegar até você. Mas, para coroar, se você quiser perguntar, falar mais alguma coisa, fique à vontade. Mas para coroar tudo isso, a grande questão é não ter medo. Se é uma ação do mal, do demônio, o que ele quer com isso? Resposta: te deixar com medo. A única coisa que o demônio pode realmente nos fazer é tentar tirar a nossa confiança de Deus, tentar fazer com que a gente perca a fé. Então, qualquer coisa que nos deixe com medo, apavorado, acaba nos fazendo desconfiar do poder, do amor, da grandiosidade de Deus. Então, diante disso tudo, não tenha medo. Na medida do possível, se você sentir necessidade, tente voltar para a tua fé. Busque um padre, faça um bom exame de consciência, confesse, coloca ali os teus pecados. Mesmo que você esteja num momento de talvez crise de fé, sem saber exatamente que caminho seguir, faça um exame de consciência, confesse com o padre, coloque os teus pecados ali. Isso tudo também auxilia. Padre, em relação ao sonho com a minha avó, acho que o senhor tem razão. Eu acredito que passa muito por isso, do inconsciente, né? Querer trabalhar aquelas dificuldades que ficaram retidas, né? Na minha mente com a imagem da minha avó. Eu acredito que fez sentido também os pesadelos terem cessado a partir do momento em que eu destravei isso, né? Então acho que é por aí. Eu acho que o senhor tem muita razão nisso. Eu levei isso em consideração, que o senhor está falando de ser um estado pré-sono, né? Eu considerei muito isso nas outras vezes, porque eu sempre também tento levar as coisas para o campo mais natural, as explicações mais normais, mais acessíveis, né? E em último caso, talvez crer que possa ser algo nesse sentido mais espiritual mesmo. Só que dessa vez me
fez crer que poderia ser algo mais extraordinário mesmo, porque das outras eu consegui dormir e foi tudo bem. Eu falei, simplesmente pode ser o vento batendo e gerando esse tipo de barulho que se assemelha, né, a sussurros, ou não sei, alguma outra coisa nesse sentido mais natural mesmo. E me convencia disso e dormia. O problema é que dessa vez, e até agora falando dele, eu comuniquei a ele, porque nós estávamos conversando até ele ficar bem, e então decidi dormir. E quando decidi dormir, que eu comecei a ouvir, eu comecei a me assustar e avisei pra ele, falei, cara, tô ouvindo aqui umas vozes muito estranhas, não sei o que, parece estar aqui na sala, não sei o que. E ele logo identificou como algo que era dele, entendeu? Isso não é incomum, isso não foi apenas desse momento, porque entre ele e as filhas e até a própria mãe, há uma relação muito clara, assim, deles entenderem as coisas que talvez ele traga, né? Quando tá em algum estado, né, de ansiedade, que ele sofre muito de ansiedade, ou de lidando com vício, né? E acho que parte muito disso que o senhor falou, dele ser talvez o motor de algum desses fenômenos, né? Eu vi que ele não ia cessar as vozes, eu comecei a orar e ele pediu também para eu orar com ele, que ele estava orando. Quando eu chamei ele, ele falou que estava orando, né? E ele falou que isso era coisa dele, que ele ia pedir a Deus para que tirasse da casa. E realmente ele falou isso e o negócio, seja lá o que for, seja lá o que foi, saiu da casa mesmo e ficou, parece que ali entre o corredor, que ali é um apartamento, ficou entre o corredor, pelo menos ficou fora da casa, mas o fenômeno continuou lá fora, entendeu? Eu não sei exatamente o que é isso, não sei mesmo, é a primeira vez que isso me acontece nesse nível. A filha dele, né, minha namorada, ela também tem uma relação muito afinada, assim, com esses estados ou estágios que ele passa, né, lidando com essas coisas, porque ela chega até ter sonhos, assim, um pouco mais adiantados no tempo, no sentido de que ela, por exemplo, tá sonhando e ela vê no sonho uma briga que vai acontecer. E então, um pouco depois ela acorda e aí vem o pai dela e gera alguma briga dessas que ela mesma estava vendo no sonho. Assim, questões de uma antecipação temporal um pouco só à frente, mas realmente ser quase que sonhos visionários, assim, né? E aí tem esses fenômenos, né, delas que presenciam muitas vezes. Essa foi a minha primeira vez, mas elas presenciam muito isso com ele. Em relação à distância, foi isso mesmo. A casa dele é literalmente ao lado da casa que eu estava. Então, acho que talvez das explicações que o senhor forneceu, essa seja realmente a mais plausível mesmo. O fato de você ter ligado para ele falar que era dele mesmo, que ele estava rezando, isso corrobora mais, porque a oração, no caso dele específico, favorece esse estado alterado de consciência. E o fato de você ter ligado, ele ter voltado de uma certa forma à consciência, isso pode ter amenizado. Agora, sobre a tua namorada prever certas coisas, pode sim ser fenômeno parapsicológico. Existem alguns fenômenos que existe essa premonição. Eu creio que no caso ali seja mais uma premonição no sentido natural, porque como ela conhece ele, sabe de todo o processo dele, de cair na droga, de ficar às vezes violento, então às vezes não é nem tanto a prever o futuro,
mas é nesse sentido de perceber as mudanças dele que, de certa forma, vão desencadear uma briga. Então existem pessoas que têm essa sensibilidade maior de perceber que, no caso o pai, toda vez que ele briga, antes ele age de uma tal forma, ele fica de tal jeito, ou ele usa droga, ou ele faz, sei lá, existe uma maneira de agir que no final desencadeia essa briga. Então, às vezes, essa percepção, nossa, meu pai está agindo dessa forma, então daqui a pouco ele vai brigar. Não que seja racional, consciente, mas às vezes o inconsciente dela tem essa percepção de que quando o pai faz determinadas coisas, vai vir briga. E às vezes isso se dá nessa percepção, nossa, vai vir briga por aí. O fato dele morar muito perto pode desencadear isso e às vezes, dependendo do estado que ele esteja, às vezes piora. Porque como você é uma pessoa que de uma certa forma ele tem uma confiança, ele tem uma intimidade, então provavelmente nos momentos dele de estado alterado de consciência, de alguma forma ele vai pensar em você. Que você está perto, porque você auxilia, porque você o ajuda. Então é provável que esses fenômenos continuem. Para parar isso, é só com ele. Ele tem que buscar o tratamento, ele tem que buscar cuidar do coração do interior. Foi exatamente isso, ele mesmo parece ter essa noção. Ele disse que o fenômeno aconteceu porque você estava me consolando. É normal a pessoa que produz os fenômenos parapsicológicos serem conscientes deles ou até ter algum controle? Não. É raro a pessoa ter consciência. Já tem casos na história de pessoas que têm consciência que produzem algum efeito. Só que controlar é praticamente impossível, porque como o fenômeno acontece num estado alterado, a pessoa, por mais consciente que ela acha que esteja, ela não consegue controlar exatamente como acontece.